O assunto dessa questão é pilha. Então, normalmente, quando nós temos uma pilha, nós temos aqui as duas semicelas, uma ponte salina para permitir a passagem, a troca de íons, para manter a igualdade de cargas elétricas entre os compartimentos. Nós temos um voltímetro que marca qual é a DDP, ou seja, a voltagem da pilha, a diferença de potencial. E nós temos os eletrodos. Nesse caso, o eletrodo de zinco, zinco e cobre. Existem algumas maneiras dele te questionar as coisas sobre a pilha. Se ele não tivesse te dado os potenciais, você deveria saber, ou poderia saber, quem é que vai ser o catodo, ou cátodo, o anodo ou ânodo. E a dica é a seguinte: pensa em que metal, que você arrisca aí de dizer, qual que é mais nobre. Ou seja, qual é mais caro. Aquele que você gasta mais para comprar. Normalmente é uma boa saída. Querem você gasta mais para comprar zinco ou cobre? O que você acha? O pessoal rouba muito telhado ou fio? Fio. Porque o cobre é um metal muito empregado na produção de fios. Ele tem uma alta ductibilidade, ou seja, usado para formar fios. Então você saberia que o metal mais nobre é o cobre. Significa que ele não tem tendência em perder elétrons. Ele tem a tendência, mas é pequena. A vontade dele não é perder elétron. Automaticamente o zinco tem a tendência maior em perder elétrons. Então o zinco passaria os elétrons, através desse fio externo aqui, para o cobre. Certinho? E aqui na placa de cobre, iríamos ter um acúmulo de cargas elétricas e os íons cobre 2+, iriam receber os elétrons nessa placa. E nesta placa, ao contrário, o zinco 2+, iria se transformar em zinco mais 2. Beleza? Mas ele já te facilitou muito. Quando ele te dá os potenciais, você pode rapidamente pensar assim: se os elétrons estiverem antes da seta, significa que os reagentes, no caso os cátions, estão recebendo elétrons. Portanto, esses potenciais são de redução. E sabe quem é que sofre a redução? Quem tiver o maior potencial, ou seja, está mais afim de. Potencial, o maior potencial é quem está mais afim. Então, quem sofre mais a redução? Esse valor de baixo, numericamente, é maior do que esse. Então, uma dica: esta reação vai permanecer neste sentido e esta reação de cima vai ocorrer no sentido contrário. Então, esta reação acontece neste sentido e esta acontece nesse sentido. Quer dizer que esse cara se reduz e esse cara se oxida. E sempre nós precisamos saber quem é que sofre oxidação na pilha. Por quê? Aí a gente vai saber que os elétrons saem daqui para cá. Então, aqui acontece a oxidação. Toda vez que acontece a oxidação, você pode guardar uma regrinha. A regrinha é CRAL. Você fala assim: aí, no assunto pilha, como que foi? Falou: professor, CRAL. Mas você foi bem? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Então você sabe que onde acontece a oxidação é chamado de ânodo. Logo, aqui sofre a oxidação. Aqui é o ânodo da pilha. O ânodo. E aqui é o polo negativo. É de onde saem os elétrons. Automaticamente, aqui vai ser o polo positivo. Aqui vai ser o cátodo e é o local onde acontece a redução. Sabe quem que sofre a redução? Esse cara aqui, ó. Ele vem aqui na placa e pega os elétrons que estão chegando lá do zinco para cá. E olha essa placa de zinco que vai acontecer. Ela começa a se desgastar. Ela começa a ser corroída. Então você pode guardar que na oxidação vai acontecer a corrosão. E aqui, na redução, vai ocorrer a deposição. Ou seja, essa plaquinha aqui ela vai ficar mais gordinha. Ela vai aumentar com o passar do tempo. Tranquilo? Última coisa que ele pode te pedir é: qual é a voltagem da pilha? A voltagem da pilha é simples. Você faz o potencial maior menos o potencial menor. Então, o ΔV é potencial maior. O maior é 0,34. 0,34 volts, o maior, menos o menor. O menor é 0,76 negativo.
Quando você tem esta solução aqui, você tem negativo com negativo, vai ficar positivo. Portanto, esta soma vai nos dar 1,10, 1,1 ou 1,10 volts. 1,10 volts. Vamos ver o que ele pede? A função da ponte salina é permitir o transporte mútuo de íons cobre 2+, ou zinco 2+. Fala assim, professor, eu não sei isso, cara. Bom, então segue. Não vai já chutando ou se apavorar. Veja, a força eletromotriz, que é DDP, força eletromotriz é 0,42 volts. Nós vimos que é 1,10. O cobre metálico sofre corrosão. Ele não sofre corrosão. O fluxo de elétrons acontece da placa de zinco para a placa de cobre. Beleza, é essa a resposta. O zinco, ele sofre oxidação. Se ele sofre oxidação, ele é agente redutor. Logo, ele não é agente oxidante. Wagner, por que a ponte salina transporta íons? Transporta íons, mas não os íons das placas. São os íons que estão dentro daquele tubo. Eles saem e migram para o lado que tiveram a desigualdade de íons. Certinho? Resposta, letra D.